Eu sou Rafael Ricardo Gruber, eu sou oficial do primeiro registro de imóveis de São Caetano do Sul. A preparação para o concurso do extrajudicial não é algo que acontece do dia para a noite. É um planejamento que exige bastante tempo, bastante persistência e uma certa disciplina para se conseguir abdicar de muitas outras coisas e conseguir manter o foco no que é necessário em relação a um edital vasto, que é extremamente complexo. Desde 2010 que eu tive a intenção, que eu tive o sonho de ingressar na atividade extrajudicial. E eu comecei esse sonho dando o primeiro passo no 7º concurso aqui de São Paulo. Eu não pensava em fazer concurso, eu estudei Direito na realidade pensando em advogar, mas depois acabou que a advocacia me levou a conhecer a atividade extrajudicial, que eu me encantei por ela. E lá eu ingressei com o primeiro concurso, tive até um resultado que eu considerei satisfatório, e naquela ocasião eu acabei assumindo um cartório de notas de protesto, que foi o 2º tabelião de notas de protesto de Botucatu. E o 8º concurso eu não prestei, porque eu entendia que eu precisava me dedicar um tanto a mais naquele cartório. E pensei, mas eu vou prestar o 9º, né, com a intenção de talvez assumir uma serventia com uma responsabilidade um pouco maior. Então eu trabalhei, assumi Botucatu, eu me dediquei bastante naquela serventia, mas eu mantive o foco de todos os dias, a disciplina de manter um ritmo de estudo, de acompanhar toda a decisão, a jurisprudência, seja de âmbito administrativo ou jurisdicional, e estudando as matérias que eram afetas ao nosso edital, né? Então, de fato, é uma caminhada longa. A atividade do Notas e do Registro de Imóveis, ela tem eu sempre digo que são atividades irmãs. Agora, é fato que o exercício da atividade do tabelião e o exercício da atividade do registrador tem uma diferença de ordem prática e também do fundamento das atividades. Enquanto no Notas a gente tem toda a liberdade, a gente trabalha com toda uma situação de que o que a lei não proíbe nós podemos praticar, que é o direito privado aplicado. No Notas a gente pode praticar escrituras que não tenham previsão expressa em lei. Aqui no registro a coisa é um pouco mais restrita. Para que um título tenha ingresso a registro, ele tem que estar num rol de títulos que podem ser registrados. A averbação, ela também tem um rol que aí se discute se a gente pode trazer para a matrícula mais elementos, mas em tese o que nós podemos registrar ou averbar já é previsto em lei. E no Notas nós temos o desafio de conseguir elaborar um instrumento, uma escritura, um documento que vá ter força jurídica. E lá a gente tem toda a possibilidade de aconselhamento das partes. O tabelião pode e deve orientar as partes, assessorar as partes de como é o melhor caminho para se atingir aquele efeito que ela quer. Aqui no registro eu não tenho essa possibilidade de aconselhamento, eu recebo um título pronto. Eu busco sempre qualificar os títulos pensando que, isso é lógico, é o que os oficiais têm em mente, nós buscamos viabilizar o registro. Então, embora a gente não pode aconselhar de como faz o tabelião, nós podemos qualificar o título e nos casos que forem essenciais, uma exigência ou alguma retificação, orientar com bastante clareza, sem contar a rotina do cartório. No tabelião de notas, todo dia eu estava no cartório e tinha 10, 15 pessoas sendo atendidas no balcão ou na escritura. No registro de imóveis isso é diferente. Primeiro porque hoje, grande parte dos títulos que nós recebemos já vem pela central dos registradores. Então as pessoas nem comparecem mais ao cartório para poder fazer os seus registros. A minha primeira semana no registro de imóveis eu pensei, gente, será que isso está normal? Né? Porque eu estou acostumado com o cartório movimentado. Né? E na realidade estava existindo um movimento, mas que muitas vezes a gente chega na recepção do cartório e acaba não percebendo a mesma dinâmica, porque não é a mesma dinâmica. O que eu vejo assim como precípio, como atividade precípua do registro de imóveis é assegurar o direito das pessoas, em especial o direito de propriedade. Então, a pessoa que tem
um imóvel que tem uma matrícula no registro de imóveis, ela tem a tranquilidade de saber que aquele direito dela não vai sofrer mutações que não sejam verídicas. Por que os bancos gostam tanto de pegar uma garantia de alienação fiduciária para dar um empréstimo? Por que não serve uma fiança? Né? Por que não serve uma alienação fiduciária de um veículo? Eles querem uma alienação fiduciária de uma coisa imóvel. Por que isso? Porque o banco sabe que quando está aqui na matrícula do registro de imóveis, que aquele imóvel está em garantia para uma obrigação, esse imóvel vai estar gravado assim até que o credor se manifeste de forma diversa ou até que um juiz declare que aquela obrigação não existe mais. Então é fantástico pensar que hoje eu tenho aqui ainda títulos que foram registrados há mais de 50 anos aqui no cartório, não teve nenhuma mutação desde então, e o proprietário que há 50 anos registrou o título dele, ele pode vir hoje aqui, tirar uma certidão atual que vai comprovar que ele é proprietário e não teve nenhuma mutação que não fosse por um título justo. Então a perpetuidade que o registro de imóveis propicia é um elemento de segurança também. Porque imagina se não existisse esse controle, se fosse um documento particular, eu ia ter que guardar num cofre o contrato de compra da minha casa por 50 anos, por 100 anos. Então, a pessoa que é proprietária e que tem o seu título registrado no cartório, ela pode dormir tranquila, porque não vai acontecer sumir o contrato, né? Nesse aspecto a gente tem todo um aspecto de segurança. Um título registrado aqui, além de ter título físico aqui, nós temos backup na nuvem, nós temos cópias externas, então nunca vai, mesmo que pegue fogo no cartório, o documento de propriedade daquela pessoa persiste. E mais do que isso, a pessoa sabe que existe um profissional do direito, que é o oficial de registro, junto com seus escreventes, seus substitutos, cuidando do direito da pessoa. Você não vai perder o seu direito de propriedade ou o seu direito de crédito, de garantia real, sem um justo título. E é aí que está a grande atividade de qualificação jurídica do oficial de registro. A situação da atividade notarial e registral ser exercida por particulares é uma situação que remonta a questões de séculos atrás. Na essência, na origem disso, a ideia é que o oficial de registro não é subordinado ao prefeito, ao governador, ao presidente. Nós temos vivido épocas em que nós percebemos, infelizmente, como uma certa autoridade política consegue influenciar subordinados dentro de uma estrutura hierárquica do governo. Porque dentro de uma administração direta, querendo ou não, existe hierarquia. E se o chefe daquele determinado poder, seja municipal, estadual ou federal, determinar que determinada conduta seja praticada, muitas vezes conduta essa que não segue os melhores preceitos de direito e de imparcialidade, isso vai acontecer. A grande questão do serviço do registro e do serviço de notas, que é um serviço tido como de utilidade pública, de caráter público, porque é prestado por particulares. É um serviço público, mas que é prestado de forma, é gerido pela comunidade. O próprio oficial, ou tabelião, muitas vezes nós temos que fazer prova contra o governo. Contra o governo, não é verdade? Algumas vezes o governo pode se dizer proprietário de uma certa área e o registro de imóveis tem lá a prova que ele não é. Isso permite essa liberdade, a tranquilidade da população em saber que não vai existir uma ordem de um certo político, seja de qual partido for. O oficial ou o tabelião, ele exerce um serviço de maneira independente, em prol do interesse que não é interesse da administração pública, é um interesse comum, é o interesse da população. A diferença do serviço público prestado pela própria administração e o prestado pelo particular, ela é muito diferente. A administração pública não tem muitas vezes recurso para investir em móveis, em equipamentos, não pode abrir concurso público porque vai gerar folha de pagamento e está limitado numa certa questão de arrecadação. A gestão que é feita pelos particulares na atividade extrajudicial garante ao usuário que vai existir uma gestão
próxima. Os emolumentos arrecadados vão ser investidos naquela unidade. Na gestão pública, se várias pessoas se demitem ou adoecem ou se afastam ao mesmo tempo, quanto tempo demora para se poder fazer um novo concurso? Nós não precisamos licitar para comprar. O oficial vai comprar no seu melhor interesse, porque quem compra móveis, quem compra computador, quem investe em sala, quem paga a reforma é o oficial, é do bolso dele, né? Sem desvio, sem problema com burocracia, com licitação ou com algo que vale, sem maiores formalidades. Então isso permite um serviço de maior qualidade e o usuário percebe isso. A independência do oficial, a independência do tabelião, ele não está vinculado a certas ordens de políticos, né, de chefes de poder. Isso é importante, mas mais do que isso, o usuário percebe na prática que nós temos ilhas de excelência nos serviços que são feitos pelo extrajudicial. Hoje nós temos em São Paulo, graças a esse trabalho da Arisp, o SREI, que é o Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis, bastante bem estruturado. Então, com a possibilidade de apresentação de títulos online, com a possibilidade de emissão de certidões de registro de imóveis online, com a questão do ofício eletrônico, que facilitou muito a vida dos tribunais, não precisar dos juízos em geral, não precisar emitir tanto ofício em papel. Então nós vemos que com muita tranquilidade que a Arisp desenvolveu, e nós hoje somos parte de um sistema de registro eletrônico de imóveis que ainda tem muito que evoluir, é uma situação muito nova. Mas nós vemos, sem dúvida, na Arisp a liderança dentro desse processo. E é uma liderança que não é só reconhecida pelos registradores paulistas, mas em âmbito nacional, o próprio Conselho Nacional de Justiça se baseou muito em todo o modelo que a Arisp desenvolveu para criar os padrões nacionais do registro eletrônico. Uma tecnologia que está pronta e que funciona muito bem. Mas o prazo que a lei permite ao oficial é 5 dias para fornecer uma certidão. Quando utiliza da central de registradores, é 2 horas para ter uma certidão. Nós estamos conseguindo garantir a segurança da informação, a segurança dos direitos das pessoas, do direito de propriedade das pessoas, mas não estamos parados no tempo. Ah não, quando é eletrônica é tudo muito fácil. Na verdade, vamos pensar assim, gente, quantas fotos dessas que a gente começou a bater no celular e naquelas máquinas digitais, quando acabaram os filmes, quantas dessas fotos a gente já perdeu? Então não é porque é eletrônico que é fácil gerenciar. Apesar de tudo isso, de maneira muito prudente, a lei e as normas ainda exigem que nós guardamos impressas as matrículas. Por quê? Porque por mais que a gente tenha boa tecnologia, que invista volumes elevados em bons servidores, em redundância e backups, a informação no meio digital nós não dominamos tão bem quanto a técnica do papel. O papel a gente sabe que vai estar disponível daqui a 100 anos para poder ler. Nós, registradores, temos essa responsabilidade de conseguir, do lado de dentro do cartório, trabalhar com toda a tecnologia, mas ainda temos que pensar na perpetuidade de tudo que está aqui. Porque o nosso direito é perpétuo, para que possamos criar a segurança de que a informação unicamente em meio eletrônico será segura. Ainda não temos essa segurança de falar, está apenas eletrônico. Então o usuário, por mais que ele apresente tudo eletrônico, ele ainda, da parte de dentro do cartório, ele ainda tem um produto impresso e que ele recebe eletrônico, mas que a segurança ainda exige um processo maior do que esse. Então nós estamos permitindo que a tecnologia facilite a vida das pessoas, mas mantendo toda a segurança necessária para o direito das pessoas.